nós diminuímos as luzes para que nós, se quisermos fechar os nossos olhos físicos, nos sentirmos envolvidos pela espiritualidade dessa casa, tendo a certeza que a promessa de Jesus, que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidos em seu nome, ali ele haveria de se encontrar reunidos em espírito e verdade. Sê conosco, Mestre Jesus, que nessa noite possam ser sondados os nossos corações e os nossos pensamentos, e que aquilo que cada um de nós viemos buscar, não pelo nosso merecimento, mas pela sua bondade e misericórdia infinita, nos seja concedido. E é por isso, em vosso nome, em nome da equipe espiritual que nos tutela, é que rogamos a Ti a permissão para que possamos dar por iniciados os trabalhos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Hoje teremos a fala da nossa irmã Cristina Ber, que vai trazer a missão da mulher segundo o Espiritismo. Perdão, a maternidade segundo o Espiritismo. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, encarnados e desencarnados. E em especial a todas as mulheres aqui presentes, as mães, avós, tias, porque independente da condição em que nós estejamos aqui nesse planeta, na condição de mulher, sempre exercemos, mesmo que não tenhamos filhos biológicos, nós exercemos a maternidade de alguma forma. Bom, então vamos aqui ver o que a doutrina espírita ou os espíritos nos falam sobre a maternidade, esse compromisso que recebemos, né, e que tentamos levar, às vezes com um pouco de medo, às vezes com coragem, excesso, enfim, naquela tentativa de sempre acertar, né, no papel de mãe e no papel de responsável por conduzir aqui na Terra aqueles que vêm através de nós, pela maternidade biológica, ou através de nós, encaminhados de uma forma indireta, pela adoção, pelo compromisso assumido por aquelas que trazem para si sobrinhos, netos, crianças de outras mães que não puderam dar, né, continuidade ao seu compromisso com a maternidade. Então, assim, de uma forma mais ampla e dentro do aspecto biológico, é considerada a mulher aquela que tem as suas características femininas, que a difere do homem, ou seja, é aquela que traz os seus órgãos genitais femininos, um útero, vagina e ovário. São os órgãos que são necessários para gestar, né, gerar e gestar uma criança. O que a gente pode, né, essas características, ela definem maternidade? Nem sempre. Porque, às vezes, ela pode gerar um filho e não ser a mãe, aquela que cria. Então, muitos falam que mãe é aquela que cria, não aquela que gera. Mas aquela que gera e cria, ela assume a sua maternidade no papel mais amplo. Na visão da doutrina espírita, a maternidade, ela prescinde, acima de tudo, de estar regida pela lei do amor, né? Então, lá na quarta parte do Livro dos Espíritos, nós encontramos no capítulo 11, que trata da lei de justiça, amor e caridade, onde os Espíritos nos trazem suas instruções e eles falam da questão do amor materno e filial.
Então, na pergunta 890, Kardec faz uma pergunta aos espíritos, assim, da seguinte forma: o amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? Quando ele colocou aqui aos homens e aos animais, no homem generalizando, né? Mas entendendo-se aí na questão da maternidade. E a resposta dos espíritos foi a seguinte: é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. Então, quando é um animal, né, irracional, um cachorro, uma leoa, uma girafa, um animal que não, diferentemente de nós, que temos a razão, que raciocinamos, quando chega no momento daquele filhote tomar conta da vida dele, ou seja, ir embora, acaba a responsabilidade dessa maternidade animal. Mas aí ele complementa o espírito que respondeu, né? No homem persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele outra coisa a mais que no animal. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo 14, com o título Honrai a vosso pai e a vossa mãe, na instrução dos Espíritos, que fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Tem um trechinho que eu destaquei que diz assim: todo aquele que Jesus, dizendo isso aos seus discípulos, numa reunião em que ele estava, em que avisam para ele que lá fora estava sua mãe e seus irmãos. E ele aproveita essa oportunidade para trazer mais um ensinamento e um esclarecimento para aqueles que o estavam ouvindo. Então ele pergunta: quem são, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí, no finalzinho, ele fala assim: todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, e também ainda nesse item, né, da ingratidão dos filhos e os laços de famílias, tem ainda um trecho que fala: lembrai-vos de que Deus perguntará a cada pai e a cada mãe que fizestes do filho confiado à vossa guarda. Então, aqui nós destacamos, né, esses trechos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, mas lá no livro Consolador, que são perguntas que foram feitas ao Espírito Emmanuel, e ele responde na pergunta 189, uma pergunta que essa é bem direta para a questão da maternidade. E então a pergunta foi: que deve fazer a mãe terrestre? Ele destaca bem isso, a mãe terrestre, para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e a verdade. E aí, Emmanuel lista várias, seriam assim, vamos dizer, regras, né? Conselhos, regras não, conselhos, para que nós, que temos esse compromisso com a maternidade, consigamos entender, dentro da visão da doutrina espírita, o que realmente é a maternidade. Aí Emmanuel começa: no ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Aí nós destacamos aqui essas duas palavras, expoente divino.
Se a gente for olhar pelo contexto espiritual ou religioso, o expoente divino geralmente se refere a uma pessoa, coisa ou conceito que é considerado uma manifestação ou expressão marcante da divindade ou de um poder superior. Então é como se Emmanuel estivesse dizendo: está sendo concedida para a mulher que se torna mãe ou que assume o compromisso da maternidade um poder superior. Nós tivemos o exemplo de Maria de Nazaré, mãe de Jesus. O poder, olha que expoente divino que foi essa mulher e que legado que ela deixou através esses filhos, esse filho que ela gerou e que ela deixou para nós. Que legado que foi esse, para que nós trazemos e vamos levar para a nossa vida inteira e outras vidas futuras, né? Então, continuando aqui, ele diz assim: é frequentemente usado para descrever alguém que exemplifica de forma notável as características divinas, como amor, compaixão, sabedoria e outras qualidades consideradas sagradas. Então, são virtudes que, dentro da maternidade, é considerada que a mulher deve ter consigo, né? O amor, a compaixão, a sabedoria e outras qualidades. Dentro dessa esfera de trabalho, ou seja, dentro do ambiente doméstico, né, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. Por que a mulher cristã? Porque a mulher cristã é ela que traz dentro de si todos os ensinamentos cristãos. Mas existe mulher que não é cristã? Existe. Várias, né? Mas a que é cristã, que se diz cristã, ela tem que entender e saber dos ensinamentos que ela recebeu. De tudo aquilo dentro seja lá da religião que ela foi criada, mas se ela entende o cristianismo, os ensinamentos de Jesus, como direcionamento para a sua vida e para a vida daqueles que estão sob a sua responsabilidade, então ela é considerada uma mulher cristã. E como uma mulher cristã, é ela que se torna a luz que vai iluminar a jornada de seus filhos através da vida. Através da vida no período entre nascimento e morte, e após a morte, como nós vimos antes, que a maternidade, ela não se prende só no plano terreno, ela vai após a vida, a morte também. Nós seguimos nossos filhos até a eternidade. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de infinita bondade que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. A sagrada essência da vida é o amor que a mãe carrega no seu coração. Nos labores do mundo, existem aquelas que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente particularista. Quantas mães abrem mão da maternidade porque não querem perder a sua forma física ou ter o desconforto de sacrificar horas de sono, e outras dificuldades e desafios que nós passamos durante a maternidade, principalmente nos primeiros anos dos nossos filhos. Quando crianças, quando bebês, quando na sua infância, quantos desafios nós enfrentamos e vamos buscar força em Deus para que a gente consiga levar adiante o nosso papel. E quantas não são essas mulheres que no seu egoísmo às vezes geram um filho e não deixam que essa gestação vá adiante. Provocam um aborto, desprezando esse compromisso e essa missão que receberam. Então, é necessário que realmente se conscientize aquelas que já têm
essa consciência do papel da maternidade possa conscientizar as outras mulheres em relação ao compromisso que elas assumem ao se colocar nessa condição de engravidarem. Que elas sejam avisadas. Se você não quer realmente assumir uma maternidade, não coloque em risco uma situação que poderá acontecer. Preserve-se contra isso. Nos labores do mundo, como já lemos, existem aquelas que deixam-se levar pelo egoísmo do ambiente particularista. Contudo, é preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte de ternura, que é o nosso coração. A mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Então, nós não podemos nos achar donas, que filhos são propriedades nossas. Não é o fato de nós termos gerado um filho que nos dá o direito de nos acharmos donas deles e de os conduzirmos da forma como nós queremos conduzir, achando que eles devem fazer tudo o que queremos, seguir os ideais que projetamos para eles, controlar a vida deles depois que se tornam mais independentes, que entram no processo já da adolescência e daí vão começando a querer, como dizemos, né, criar asas e voar, dar o seu voo de liberdade, e muitas de nós nos perdemos nesse momento. Como é difícil essa fase que enfrentamos da adolescência dos filhos. Talvez a maioria de vocês concordem ou não, quem teve e passou já por essa fase sabe como é difícil. Como a gente concorre com outras mentes, outras cabeças fora do nosso ambiente doméstico que tentam conduzir os nossos filhos. E a gente, naquele afã de querer protegê-los, porque mãe erra também, mãe erra por excesso, mãe peca por excesso de amor, excesso de zelo. Então a gente fica tentando, né, segurar daqui, segurar dali, não vai, e aí no final a gente acaba se perdendo na questão de querer controlá-los. Mas aí nós temos que entender isso, por isso que Emmanuel nos lembra, e ele é bem categórico. Antes de tudo, nós temos que compreender que eles não são nossos filhos, eles são filhos de Deus. E aí a gente tem que ir naquele ponto daquelas mães que perdem seus filhos, que os filhos partem antes desse mundo terrestre. Aquelas mães que se desesperam porque não conseguem aceitar a partida de um filho antes da dela. E se desesperam e se revoltam e não aceitam, porque não entendem que são filhos de Deus, que Ele está tomando de volta aquele ser que Ele nos deu para que nós pudéssemos crescer, para que nós pudéssemos evoluir. Porque um filho é uma escola também para a mãe. Desde a infância deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam. Então nós não temos que ficar inventando um mundo de fantasia para os nossos filhos. Desde quando eles já têm o entendimento e a compreensão das orientações que nós passamos para ele, é preciso que nós sejamos verdadeiros, sinceros, que falemos a verdade. Não queiramos iludi-los de que o mundo é uma eterna Disney, que o mundo só tem coisas boas. Não, nós temos que prepará-los também para as coisas que vão acontecer ruins, né? Que eles vão passar por dificuldades, que eles vão vão encontrar obstáculos durante a vida deles, a jornada deles, e que o que nós temos que fazer é ensiná-los a superar esses obstáculos e enfrentar os desafios.
Desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhe as atitudes e consertando-lhe as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. No Livro dos Espíritos, na pergunta 384, Kardec pergunta: qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-los. Então, é nesse período que nós temos que aproveitar todo o conhecimento, todo o amor, toda a sabedoria que nós temos, para colocar dentro da cabecinha dessas crianças aquilo que eles vão precisar aprender para levar da sua vida quando se tornarem adultos. Então, quando a gente tem filhos ou crianças que estão sob a nossa responsabilidade e que nós percebemos que elas já estão começando a desejar coisas que estão fora do alcance das possibilidades daqueles que estão educando, temos que ser bem incisivos e diretos com ele e explicar que não é possível querer tudo e ter tudo. E é nessa idade que a gente tem que aproveitar, porque, como eles falam, é a idade onde ainda ele está ainda naquele período que reencarnou e ainda num processo de não lembrar muito do que ele não está ainda muito consciente dessa nova vida dele. E trazendo com eles algumas tendências que também terão que ser educadas. Continuando aqui na pergunta 385, ainda do Livro dos Espíritos, ele diz: a fragilidade dos primeiros anos os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. É quando se pode reformar o seu caráter e reprimir seus maus pendores. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. É por isso que a infância não só é útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. E aí continua ainda Emmanuel. As mães, ela deve sentir os filhos de outras mães, como se fossem os seus próprios, sem guardar de modo algum a falsa compreensão de que os seus são melhores e mais altamente aquinhoados do que o das outras. Aqui a gente pode trazer a questão da adoção, da adoção. A adoção, não só a adoção jurídica, quando realmente a gente traz para dentro do nosso lar uma criança de mãe biológica diferente, mas também aqueles que são afetos nossos, um sobrinho, um neto. Então, qualquer criança que nós temos, até um filho de um vizinho, nós somos também responsáveis. Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, nos fala da importância dos vizinhos na vida de todos nós. Quando a gente tinha antigamente aqueles vizinhos que realmente a gente podia sentar, conversar, bater papo, e as crianças brincavam ali, e quando precisava sair, pedia para a vizinha: olha meu filho aí, Então, tem toda essa importância. Então, assim, nós temos que acolher essas crianças também como se fossem nossos. Não só porque não foram gerados por nós, mas são crianças que estão ali, estão próximos de nós e necessitam do nosso carinho e do nosso amor. Sacrificar-se-á de todos os modos,
Ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando seja necessária no processo da educação, reconhecida a heterogeneidade das tendências e a diversidade dos temperamentos. 4. Eu tenho 4 filhos. Nenhum dedo aqui é igual, nenhum deles é igual. E assim todas as mães sabem que nenhum filho é igual ao outro. Mesmo quem tem gêmeos, né? Gêmeos podem ser idênticos fisicamente, mas a personalidade, com certeza, eles terão alguma coisa que se os vai diferenciar. Então, aqui ele fala heterogeneidade das tendências porque trazemos uma carga muito grande de vidas anteriores. E essas tendências vêm dentro de nós e vão se somando, é a nossa bagagem espiritual. E aqueles que se responsabilizam pela nossa educação nesse plano terrestre têm que entender isso e procurar trabalhar de uma forma sábia nessas tendências. E essa diferença, essa diversidade de temperamentos que existe dentro da nossa casa, entre os irmãos, aqueles que nós criamos. Sacrificar-se-á a todos os modos ao seu alcance, sem quebrar o padrão de grandeza espiritual da sua tarefa pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino e que todo desperdício é falta grave. Comida no prato, enche o prato, dá 2 colheradas e joga fora. Ganha presentes e mais presentes, brinca só na hora que ganhou ali, depois joga e não quer saber mais, né? Coleciona, pais que colecionam sapatinhos, roupinhas, usa uma vez, daqui a pouco, né? E vai criando o filho assim até que ele começa a crescer e achar que aquilo é normal, né? Vou passar 2 minutinhos já. Ensinar-lhe-á o respeito pelo infortúnio alheio, para que sejam igualmente amparados no mundo, na hora de amargura que os espera, comum a todos os espíritos encarnados. Então, respeitar a dor do outro. Mesmo desde criança, hoje nós infelizmente vemos muito nas escolas, meninos pequenos ainda, na fase ainda da infância, da primeira, do ensino ainda fundamental, desrespeitando colegas, desrespeitando a diversidade. Hoje nós temos a questão da inclusão dentro das escolas, então temos crianças autistas, com síndrome de Down, e tem alunos que são condições normais, mas não sabem respeitar o colega, porque isso vem de casa, essa educação vem de casa. Então é importante ensinar que eles precisam respeitar aqueles que são diferentes, precisam respeitar aquele que tem uma deficiência física. E também a dor realmente, porque quando crescem poderão passar por dores também, ou se no futuro se tornarem pais, poderão também gerar e serem pais de crianças que virão com alguns problemas e que eles vão ter que viver com isso. Então, se eles aprenderem desde pequeno, será mais fácil. Nos problemas da dor e do trabalho, da provação e da experiência, não deve dar razão a qualquer queixa dos filhos, sem exame desapaixonado e meticuloso das questões, levantando-lhes o sentimento para Deus, sem permitir que estacionem na futilidade ou nos prejuízos morais das situações transitórias do mundo. Então, questões também que têm que ser bem revistas, principalmente na adolescência, isso que acontece, né? Será ela no lar o bom conselho sem parcialidade, o estímulo do trabalho e a fonte de harmonia para todos. Buscará na piedosa Mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas gloriolas efêmeras da vida material. Cumprindo esse programa, olha
Emmanuel colocou, esse programa de esforço evangélico, na hipótese de fracassarem todas as suas dedicações e renúncias, compete às mães incompreendidas entregar o fruto dos seus labores a Deus, prescindindo de qualquer julgamento do mundo, pois que o Pai de misericórdia saberá apreciar os seus sacrifícios e abençoará as suas penas no Instituto Sagrado da Vida Familiar. Então, mães, nós que temos essa responsabilidade, não vamos ficar carregando culpas, não vamos nos deixar levar pelos julgamentos alheios. Vamos olhar para dentro de nós, fazer um exame de consciência e perguntar: eu fiz tudo aquilo que eu devia fazer pela educação do meu filho? Eu dei o amor que ele precisava? Eu o compreendi nos momentos das suas aflições? Eu procurei dar a ele a tranquilidade e a paz que ele necessitava para passar pelas fases da vida dele que são muitas vezes incompreendidas por nós? Então, saibamos também nos auto-perdoar se descobrirmos que alguma coisa falhou, mas com certeza, se falhou, foi querendo acertar. Obrigada a todos e uma boa noite. É hora de nós mentalizarmos o nosso divino amigo Jesus. E imaginemos que dessa feita ele se encontra ao lado da sua mãe Maria. Endereçamos a esses seres tão sublimados, nesse momento, as nossas súplicas. Que nós possamos ser abastecidos com a coragem, com a saúde, com a fé, com a esperança, para experimentarmos dias melhores. Pedimos sobretudo a ela, que é a mãe de todas as mães, sonda os nossos corações, os nossos pensamentos. Protege aquelas que tiveram a possibilidade de serem as nossas mães e ensina-nas, sobretudo, a sempre reverenciá-las como seres tão sagrados e tão sublimes. Que tenhamos a possibilidade de, no ambiente doméstico, fazermos com que essas criaturas que desvelam-se desde o nosso nascimento por nós sejam as recipiendárias de todo o amor que o nosso divino amigo Jesus nos ensinou. Que possamos, sobretudo hoje, em louvor a Maria, a mãe de todas as mães, pedir com que a oração um dia dedicada a ela possa cair sobre nós, sobre as nossas vidas, as nossas famílias, como um bálsamo que cura, que ampara e protege. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Rogai por nós, homens e mulheres, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja, graças a Deus. E pedimos a Ti, Jesus, de bondade e misericórdia infinita, que a vossa misericórdia faça com que a água que iremos beber seja introduzida nela o bálsamo, o remédio que cura o nosso corpo e o nosso espírito. E é em nome da equipe espiritual dessa casa, e sobretudo em nome vosso, que suplicamos ao nosso Pai de bondade infinita a permissão para darmos por encerrado o nosso encontro dessa noite. Que assim seja, graças a Deus.